e 8, vai dizer assim: e ele lhes disse. E ele o quê? Lhes disse. Ele está falando para algumas pessoas, não só para uma. Aleluia. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Amém? Amém. Se assenta aí, preciso de alguns minutos. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que prestem bastante atenção em uma das coisas que nós temos como norma dentro da IBT, é que na hora da palavra é proibido ir no banheiro e beber água. Estão lembrados, né? A igreja está lembrada, né? No nome de Jesus, porque principalmente quando o pastor de vocês estiver pregando, porque explicar rapidamente, né? Porque a gente tem que trazer alguns pontos em evidência. Por quê? Porque você pode prestar atenção que aqui está só a Bíblia, só onde nós acabamos de ler. E a forma que Deus me usa para trazer a palavra é diferente. Tem pessoas que fazem esboços, né? Eu, particularmente, eu não faço. Porque existe tanto tipo de pensamentos, irmãos, de cabeça, que muitas das vezes a gente está pregando e Deus às vezes fala no íntimo, fala para alguma pessoa e a pessoa vai dizer assim: o pastor sabia disso. Eu tinha falado para o pastor, eu tinha comentado com ele, ele está pregando aquilo que eu comentei. Eu posso pregar aquilo que você comentar comigo? Posso. É uma forma de tratar algum assunto a teu respeito, mas eu não gosto. Eu, particularmente, eu prego recebendo na hora da parte de Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Eu amo pregar com esboço, mas só que eu estou me engajando nessa área da revelação da palavra dessa forma, para que não venha haver desconforto. Então, se Deus falar com você através de algo que você me contou, pode ter certeza que não é indireto, é o próprio Deus falando com você. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero trazer rápido essa reflexão, porque eu só tenho 20 minutos, e eu quero que Deus fale dentro do teu coração. Aleluia. Porque hoje nós estamos vivendo nesse tempo, né, cotidiano, nesse mundo, a qual muitas das vezes a gente acaba se entristecendo, muitas das vezes a gente acaba querendo parar, porque isso é algo do ser humano, querer parar. Há motivos, muitas das vezes sim, mas nenhum motivo é cabível para que o ser humano venha querer parar de servir a Deus. Eu fico imaginando, observando algumas pessoas da minha própria igreja que está desviada, que não está indo para a igreja. Eu fico muitas das vezes me perguntando por que a pessoa deixa de ir para a igreja. O porquê a pessoa prefere estar numa roda de escarnecedor, bebendo, conversando coisas erradas, ouvindo músicas mundanas, né? Eu fico me perguntando e falando com Deus muitas das vezes o porquê dessa situação. Porque assim, irmão, se for porque eu estou saindo da igreja porque é muita luta, se for por isso, irmão, já era para estar fora da igreja, como diz o que muitos falam por aí, bebendo todas, não é assim? Fazendo aquilo que Satanás quer. Mas não, eu prefiro estar na presença de Deus. Aleluia. Eu não consigo entender, rapaz. Dentro da igreja, muitas das vezes, a maioria das vezes, vamos colocar 98% das pessoas são bem recebidas. Você escuta palavras que lhe massageiam. Você escuta palavras que levanta teu ego. Você escuta palavras, muitas das vezes, que traz força, traz ânimo. Mas quando passa por aquelas portas, parece que é um vaso rachado que enche e vaza por baixo, e quando sai lá para fora já está totalmente vazio. Eu fico observando isso na vida de muitos e fico perguntando a Deus o porquê de cada situação. Porém, quando eu vejo a necessidade do povo, principalmente
do povo que serve a Deus, dos cristãos que estão dentro da igreja, eu percebo uma coisa: quando o camarada ele está firmado na presença de Deus, Satanás vai tentar tirar ele da presença de Deus. Não é assim? E muitas das vezes existem muitas pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas já está desviado de Jesus há muito tempo. Porque a meta de Satanás não é mais retirar as pessoas de dentro da igreja. A meta de Satanás hoje é desviar e deixar ela dentro da igreja, servindo de empecilho, servindo de peso. A pessoa mesmo, nem ela mesma sabe que está desviada, mas ela está. Por quê? Porque muitas das vezes aquela, que eu costumo falar, passada de mão na cabeça, acaba massageando o ego de pessoas que não é o momento de massagear. Porque existe um processo, e o processo precisa ser seguido. Pessoas precisam passar pelo processo, e muitas das vezes alguém quer impedir da pessoa passar. Se eu observo minha vida, se eu não tivesse passado por um processo, será que eu estaria hoje aqui? Se eu tivesse pegado um atalho, se eu tivesse ido em busca do levantar do ser humano, será que eu estaria hoje aqui? Irmãos, eu nunca me aproximei de alguém por interesse. Eu nunca cheguei próximo de alguém por interesse. Principalmente depois que eu me converti. Eu fazia a minha parte. Eu me destacava porque eu fazia o que Deus me pedia. Fazia a vontade de Deus. Eu num culto, quando eu era membro, somente membro, eu ajudava em cultos. Eu pegava cadeiras para as pessoas se sentarem. Eu chegava na pessoa, dava água. E eu não era nem obreiro, nem um auxiliar. Eu sabia o que eu queria. Um dia eu queria ser um obreiro, consagrado pelas mãos do homem. Mas eu não esperava ninguém chegar próximo de mim, ou eu chegar próximo de alguém para poder se levantar. Era dessa forma. Sempre foi assim. Minha mãe tinha o maior cuidado. Ela escolhia minhas amizades. Quando eu estava andando com fulano, hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Quando eu estava andando com fulano, ela dizia: eu não quero ver você andando com fulano. Mas eu gostava de andar com aquela pessoa. E muitas das vezes, quando eu percebia que ela descobria, eu mentia. Não, eu não ando com ele. E assim eu levava a minha vida. E hoje eu estou em um lugar que eu almejava. Eu estou na presença de Deus. Era tudo que eu queria. Servir a Deus, ser servo, ser diferente, deixar as práticas mundanas. Era tudo que eu desejava. Isso eu almejava. E o apóstolo Paulo vai dizer que quem almeja, boa coisa deseja. Existem pessoas que estão dentro da igreja que não almeja ser serva, ou seja, o psicopata. O que é isso, pastor? É o seu ministério de diácono. Um dia pode ser presbítero, evangelista, ou até mesmo pastor. Mas muitas das vezes as pessoas não têm objetivo e acabam estacionado no mesmo lugar que está até hoje. Eu olho para o cego de Jericó. Ele estava ali. Alguém estacionou ele naquele lugar, mas ele não queria estar ali. É diferente. Às vezes pastores barram ministério de pessoas. Às vezes pastores não querem que alguém brilhe mais do que ele. E isso acaba entristecendo alguém. As pessoas começam a desacreditar no seu próprio ministério. As pessoas começam a desacreditar na promessa de Deus. Só que a promessa de Deus não está condicionada a ser humano. A promessa de Deus está condicionada ao próprio Deus. E se Ele falou que iria fazer algo na tua vida, na tua casa, no teu ministério, irmão, pode ter certeza que Ele vai fazer. Se tem algo para ser curado dentro da tua casa, Ele falou, vai ser curado.
converter e Deus falou, alguém vai se converter dentro da tua casa. Por quê? Porque a promessa de Deus, o querer de Deus não está condicionado a ser humano. Tem pessoas que querem ensinar a Deus a fazer. Tem pessoas que querem ensinar a Deus a servir. E Deus, Ele não é servo. Olhe para mim. Deus, Ele não é servo de ninguém. Aleluia. Deus, Ele é Senhor por excelência. Nós somos criatura, irmão. Entenda isso. Nós somos criatura. E nós temos um Criador. E Ele não é condicionado a ninguém. Aleluia. Um exemplo, vou ficar no céu de Jericó. Todo mundo estava ali gritando, fazendo barulho. O cego de Jericó começou a fazer uma pergunta: o que é que está acontecendo? Alguém responde: é Jesus que está passando por aqui. O cego começou a adorar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu? Jesus parou. Alguém olha para o cego e diz: cala a boca, cego. Ele não vai te ouvir. Tem alguém querendo comandar a audição de Jesus. Você não deu glória porque você não está junto com a história comigo. Eu vou falar novamente. Tem alguém que está pensando que Jesus é condicionado a ele. Que Jesus só faz milagre se ele orar. Que Jesus só faz o milagre se fulano pedir. Que Jesus só vai entrar na tua casa se o teu vizinho da direita, que é crentão, ora 24 horas por dia, permitir que Jesus entre. E está totalmente enganado. Sabe por quê? Porque Jesus não está condicionado a ser humano nenhum. Jesus, Ele está esperando a tua ação. E Ele quer reagir naquilo que tu fizer para Ele. Olha o que está acontecendo, barulho. E barulho não chama a atenção de Jesus. Eu vou falar novamente. Barulho não chama a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus se chama adoração. Isso não foi glória na parada. Eu quero ver os adoradores que entendeu o negócio. Jesus não está nem aí para barulho. Jesus está à procura de um adorador na internet. Se chegou, pelo amor de Deus, se chegou algum adorador aqui, me mostra aí no nome de Jesus que ele está à procura. Fazer barulho é muito fácil. É só eu bater aqui nesse ponto e o barulho está sendo feito. Fazer barulho é muito fácil. É só eu pegar esse microfone e começar a gritar que o barulho está sendo feito. Agora eu quero ver adorar. Eu quero ver adorar de verdade. Aleluia. Porque é através da adoração que Jesus vai ver a caixa de cai. Jesus, através da adoração que Jesus vai fazer o milagre acontecer. Se eu fosse você, já estava adorando. Se eu fosse você, já estava fazendo algum tipo de adoração. Barulho é diferente de adoração. Barulho é diferente de um verdadeiro adoração. Porque Deus, nessa noite, Ele desce aqui dentro dessa congregação para dizer: tem muita gente que pode até fazer barulho lá fora, mas hoje eu desci aqui dentro da IPTA para ver se chegou algum adorador de verdade. Cadê? Tem algum? Adorando porque eu estou mandando ou porque está entendendo a palavra? Jesus, Ele está à procura de alguém que grite, que chame por Ele de verdade, que adore a Ele. Existem alguns lugares que você não pode adorar. É impedido de chamar a atenção do mestre através da adoração. E dentro desse lugar há muito barulho. Eu não vou citar nomes por ética, mas tem muito lugar por aí que você não pode adorar de verdade. Por quê? Porque se tu adorar de verdade, Jesus vai parar e vai mandar te chamar. Ninguém pegou.
Eu vou falar novamente. Vai pegando aí, irmão, que tá na IPTA, lugar de profeta, lugar de revelação. Meu Deus, cuidado começando a mudar aqui dentro desse lugar. Tem alguém que está entendendo que se adorar, vai chamar a atenção do mestre. Jesus mandou falar para IPTA Batateira. Eu estou ensinando hoje de modo mais simples que existe. O que, pastor? Jesus está mandando dizer que a forma mais simples de tu receber o milagre se chama adorar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Tem misericórdia. Segurar, eu só tenho 4 minutos. Você quer completar quando a gente senta para a gente? Aleluia. Esse versículo que nós lemos, esse versículo a qual nós lemos, é interessante que aqui nós já estamos em uma profundidade maior a respeito da redenção, ou melhor, da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus,
ao domingo pela manhã, vai ao encontro de dois homens, Cleopas, e a Bíblia não vai relatar o nome do outro discípulo que estava com Cleopas. Homens tementes que andavam com Jesus, só que estavam totalmente desesperançosos. Por quê? Porque aquele a qual eles depositaram a sua esperança morreu. E com isso, com a morte de Jesus, que era para gerar um grito de vitória, em alguns discípulos gerou terror, decepção. Alguns perderam até a sua expectativa de vida, a ponto de Jesus, no começo do capítulo 24, chegar próximo desses discípulos, se apresentar, descer por um caminho, uma estrada de Jerusalém para Emaús. Jesus se aproxima deles, conversa com eles, manda uma que eles não pegaram. Qual foi? Jesus disse: olha, vocês estão tomando uma posição que não era para vocês tomar. Vocês estão falando algo que não era para vocês falar. É como se Jesus estivesse dizendo: é domingo de manhã e vocês já estão dessa forma? Vocês não lembram o que os profetas falaram? E Jesus continua descendo, expondo as escrituras até a aldeia de Emaús. Quando chega lá, já era noite, eles entram para dentro de casa e chamam Jesus para passar aquela noite. E depois dali, Jesus se apresenta diante deles na mesa e desaparece. Aleluia, Deus. Pessoas desacreditadas agora estão vendo que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Aleluia. Depois disso, Jesus vai até na casa onde estavam os discípulos, os 11. E quando Jesus se apresenta, ele se apresenta dizendo: a paz seja convosco. E eles ficam totalmente, missionária Maria, espantados. Eles estavam totalmente aterrorizados com a cena que eles acabam de ver. Por quê? Eles ficam comentando um com o outro: será se é ele? Olha isso. Pega essa. Eu já vou encerrar agora. Já é 9 horas. Eles estão olhando para o outro e dizendo: será se é ele? Aterrorizados, espantados. E Lucas vai dizer o que eles pensavam que estavam vendo um espírito. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é isso na nossa visão? Que muitas das vezes a gente não consegue contemplar Jesus. Nós sabemos, aqui eu acredito que a maioria das pessoas já teve experiência com ele, mas tem medo na hora da tempestade, tem medo na hora que o papel não está sendo assinado, tem medo na hora que a enfermidade vem. Não é assim? É verdade. Tem medo, mas ele já falou: eu estou convosco até a consumação do céu. Mas o medo continua, o terror continua. Aí ele olha para os discípulos, os 11 que estavam ali dentro, e diz: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Já encerro. Eu já preguei muito a respeito de tempestade, porque eu amo tempestade e deserto. Eu amo pregar sobre isso. Eu já falei aqui na série onde eu já preguei que tem toda tempestade, ela tem começo, meio e fim. Mas tem crente que pega uma tempestade e diz: eu vou morrer dentro da tempestade, meu barco vai afundar no meio da tempestade. E Jesus dizendo: só não para de remar. Jesus, mas o Senhor está dormindo. Mas a ordem
tempestade e não para de remar. Ei, olha para o meu irmão, derrubiando todo, seja profeta para ele e diga: meu irmão, toca o barco para frente. Não usa autoridade, irmão. Diga: irmão, toca esse barco para frente, meu filho. Coloca esse barco devagar. Coloca esse barco para frente. Que negócio de parar no meio da tempestade, não. Os discípulos pararam. Foi aí onde eles erraram. E Jesus manda dizer: continua remando, porque as margens, aleluia, da praia vai aparecer e você vai chegar lá. Porque eu disse, eu ordenei que você iria. Meu Deus, acorda. Acorda, meu irmão. Você vai chegar lá. Porque você está perturbado. Jesus aqui está falando. Porque você deixa esses pensamentos subirem para teu coração de perca, pensamento que não vai conseguir, desacreditando. E Jesus está dizendo: vocês podem tudo, aquele que te fortalece.